Um excelente dia, tudo bem? Nos últimos 2 dias, o mercado financeiro voltou sua atenção para novas direções do governo dos Estados Unidos. Em menos de 2 semanas de mandato, Donald Trump já tomou decisões que afetam diretamente a economia global. Entre elas, a revogação de atos da gestão anterior, a retirada dos Estados Unidos da OMS e a criação de um grupo de estudo sobre reservas de criptomoedas pelo governo americano. Mas a medida que realmente sacudiu os mercados foi a imposição ou ameaça de tarifar sobre produtos do Canadá, México e China. Essa política, que Trump já havia defendido em sua campanha, causou reações imediatas, levando o Bitcoin a uma queda expressiva e impactando diversas bolsas ao redor do mundo. Mas por que o mercado teme tanto essas tarifas? E qual pode ser o impacto real sobre os investimentos? Antes de explorarmos essas questões, vai um lembrete importante. Nos dias 13 e 14 de fevereiro, semana que vem, acontecerá o Smart Summit, o maior evento do mercado financeiro do Rio de Janeiro, na Expo Mag. Uma grande oportunidade para networking e novos negócios. O link para os ingressos eu vou deixar aqui na descrição. Agora, voltando ao assunto, a estratégia de Trump tarifar tarifas como ferramenta de negociação durante a campanha, ele foi claro sobre a sua intenção de usar tarifas para fortalecer a economia americana. A lógica é simples: ao taxar produtos importados, esses itens ficam mais caros para os consumidores americanos, que passam a dar preferência à produção interna. Nos primeiros dias de governo, parecia que essa retórica ficaria apenas no discurso. Mas no último sábado, Trump anunciou tarifas de 25% sobre bens produzidos no México e no Canadá, e 10% sobre produtos chineses. Inicialmente, essas tarifas entrariam em vigor no dia 5 de fevereiro, mas foram suspensas por 30 dias. A reação dos países afetados veio rapidamente. A presidente do México, a Claudia Sheinbaum, contatou o Trump e perguntou o que seria necessário para evitar essas tarifas. A resposta dele foi clara: maior controle sobre imigração ilegal na fronteira. Como resultado, o México enviou 10 mil soldados da Guarda Nacional para a fronteira. O mesmo aconteceu com o Canadá. O primeiro-ministro prometeu reforçar a segurança na fronteira para evitar sanções. Esse movimento levanta uma questão importante: o Trump realmente queria impor tarifas ou apenas usou a ameaça para alcançar outros objetivos? Para entender essa estratégia, vale lembrar que em um dos livros do próprio Trump, A Arte da Negociação, nele o Trump ensina que ao negociar, o ideal é começar com uma proposta extrema, sabendo que o outro lado não vai aceitar. Isso cria uma ancoragem psicológica, que faz com que qualquer concessão posterior pareça uma vitória. Ou seja, ele anuncia tarifas pesadas, gera tensão e depois, ao conseguir pequenas concessões, como um maior controle nas fronteiras, por exemplo, dá a impressão de um acordo favorável. Se considerarmos apenas Canadá, México e China, essas tarifas já afetam quase metade das importações dos Estados Unidos. Mas quais setores seriam mais prejudicados? Setor automotivo. Os Estados Unidos importam quase 50% das autopeças do Canadá e do México. Uma tarifa de 25% pode aumentar os custos de produção dos veículos americanos em até $3 mil. Alimentos também seriam impactados. O México fornece 60% dos vegetais e quase 50% das frutas e nozes importadas pelos Estados Unidos. Com as tarifas, os preços para os consumidores americanos subiriam significativamente. Tecnologia também. A China domina a produção de minerais em terras raras, essenciais para a indústria de tecnologia. Uma resposta chinesa pode afetar setores como semicondutores e eletrônicos. Apesar disso, os Estados Unidos são menos dependentes dessas importações do que seus parceiros comerciais. Para o Canadá e o México, por exemplo, os Estados Unidos representam 78% e 80% das exportações, respectivamente. Já para os Estados Unidos, essas trocas comerciais representam apenas 14% e 15% das importações. Em outras palavras, esses países precisam muito mais dos Estados Unidos do que ao contrário, o que dá a Trump uma vantagem estratégica. A China, por sua vez, é um caso diferente. O país asiático depende menos dos Estados Unidos e pode responder de maneira mais agressiva, seja retaliando com tarifas sobre produtos americanos, seja restringindo a exportação de insumos estratégicos. E o Brasil? Como é que fica nessa guerra comercial? Mesmo sem ser um alvo direto das tarifas, o Brasil já sente os efeitos indiretos dessas medidas. Se os Estados Unidos enfrentam inflação mais alta e juros elevados, o dólar pode se fortalecer, tornando a vida dos mercados emergentes, incluindo o Brasil, mais difícil. Isso pressiona a inflação brasileira, dificulta cortes na taxa de juros também.
Por outro lado, o Brasil pode se beneficiar de alguns setores, como aconteceu no primeiro mandato de Trump. Lá em 2016, o Brasil e os Estados Unidos exportavam fatias semelhantes de soja para a China, 46% e 40% respectivamente. Com a guerra comercial, a fatia brasileira subiu para 80%, enquanto a dos Estados Unidos caiu para menos de 20%. Mas há riscos. A relação entre Brasil e Estados Unidos não está no seu melhor momento. E Trump já criticou as tarifas brasileiras sobre produtos americanos. Hoje, o Brasil taxa os Estados Unidos em média 14%, enquanto os Estados Unidos aplicam apenas 2% sobre produtos brasileiros. Caso Trump decida retaliar, alguns setores podem ser diretamente impactados, e ele já mostrou que ele não deixa isso barato. Além disso, o presidente americano já ameaçou tarifar em até 100% os países do BRICS, caso eles adotem uma moeda alternativa ao dólar. Embora improvável, essa ameaça mostra que o Brasil pode ser arrastado para novas tensões comerciais. E o que esperar daqui para frente? Até o momento, essas novas tarifas devem impactar os Estados Unidos em 1,3 trilhão de dólares em comércio global, o equivalente a 43% das importações dos Estados Unidos, cerca de 5% do PIB americano. A tarifa média dos Estados Unidos passaria 3% para 10,7%, que pode gerar um choque de oferta, elevando custos internos e pressionando a inflação. A Bloomberg estima que essas medidas podem reduzir o PIB americano em 1% e aumentar a inflação em 0,7%. Isso dificulta corte nos juros, mantendo o dólar valorizado e prejudicando mercados emergentes como o Brasil. Se essa guerra comercial escalar, podemos ver um novo cenário de restrições, retaliações e instabilidade nos mercados globais. O impacto final dependerá de como países afetados irão reagir e se Trump pretende manter essa política ao longo prazo, ou se tudo não passa de uma estratégia de negociação. O certo é que investidores e empresas precisam estar atentos. O cenário global está mudando rapidamente e as próximas decisões de Trump podem influenciar diretamente a economia e os mercados financeiros nos próximos anos. Esse é o panorama atual. Como é que você vê o impacto dessas tarifas no mercado financeiro? Você acredita que essa estratégia de Trump trará mais benefícios ou riscos para a economia global? Coloca aí nos comentários. Bom, esse era o recado de hoje. Se inscreva no canal e até a próxima.